O Sari 11 convocou uma assembleia para poder vender todos os ativos do fundo e encerrá-lo. Mas na verdade não é uma proposta, são duas. Quer entender melhor? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar da convocação de assembleia do Sari 11, o Santander Renda de Aluguéis. Para quem não conhece, o Sari 11 é um fundo híbrido. Ele tem dois imóveis de escritório, um chamado Work Bela Sintra, onde ele tem 100%, o WT Morumbi, que é um imóvel bem grande, onde ele tem 75%, e o Galpão de Santo André, onde ele tem 100%. A vacância nos prédios de escritório hoje é de 16%. Mas como tem sempre algum inquilino que está saindo, outro que está chegando, mas ainda está em carência, tem alguns meses para começar a pagar o aluguel, a vacância financeira está em 23%. Já no Galpão de Santo André, a vacância era de 100%, mas ele recentemente anunciou a alocação de 51% do imóvel, sobrando ainda 49% para comercialização. Agora, quando a gente olha os números do fundo, as notícias são só ladeira abaixo. Se o valor patrimonial do fundo em 2021 já chegou a ser de 920 milhões de reais, hoje é de 720, uma desvalorização de 200 milhões de reais. A distribuição de dividendos está extremamente abaixo do CDI ou de qualquer média de mercado. Se a gente olhar os últimos 12 meses e comparar com o valor de hoje, o dividendo de hoje está de pouco mais de 6% ao ano. E isso, como consequência, vai afugentando investidores. Se ele, há 2 anos atrás, tinha mais de 45 mil investidores, hoje esse número mal passa de 30 mil. E claro, com tanto investidor interessado em vender, o preço vai caindo. E hoje o fundo negocia com cerca de 40% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Se o valor patrimonial é de R$ 7,85, o preço de cota hoje é de R$ 4,69. E para a gente entender bem essa operação, é importante se atentar ao valor de mercado do fundo. O que é o chamado valor de mercado? É o número total de cotas vezes o preço da cota, que hoje então fica em cerca de 430 milhões de reais. E essa ideia de vender todos os imóveis do fundo não é nenhuma novidade. Em novembro do ano passado, o fundo contratou a Grow Real Estate Capital, uma assessoria para ajudar a gestora a arrumar uma solução para o fundo, seja a venda dos ativos, seja uma incorporação com outro fundo, algum outro tipo de operação que pudesse destravar valor para os cotistas. E na esteira dessas negociações, surge então uma proposta do BTG, na verdade de um fundo imobiliário do BTG, o BTG Logística, o BTLG 11. O BTLG é um fundo enorme, ele tem um patrimônio total da ordem de 4 bilhões e meio de reais e ele tem mais de 380 mil cotistas. E ele tem um histórico muito claro de incorporar fundos em situações complicadas. De fato, na verdade, a própria criação dele já foi isso, porque ele, na verdade, era o antigo TRXL, o TRX Logística, que teve uma mudança de gestão, e aí sim, o BTG assumiu, trocou o nome e começou a rodar o fundo embaixo da bandeira BTG. E em 2022, ele incorporou 2 fundos, o VVPR, da V2 Properties, e o BLCP. E agora o BTG Logística botou a proposta de adquirir todos os ativos do fundo. Não só os imóveis, como também o saldo em caixa, como também algumas posições de FIIs que o Sari tem lá em carteira. Claro que o principal interesse do BTG é o imóvel de logística, que é o Galpão de Santo André. Os imóveis corporativos ele não vai poder manter pelo próprio regulamento, ele vai adquirir, mas ele vai ter que botar esses imóveis à venda e dependendo do preço que ele vender, talvez ele até consiga apurar algum lucro. E como eu comentei no começo, essa proposta do BTG não é uma, são duas. Porque o próprio BTG está deixando para os cotistas do Sari escolherem como querem receber essa operação. Ela pode ser em dinheiro à vista no valor de 408 milhões ou em cotas do BTLG, aí no valor de 475 milhões de reais.
Ou seja, se a gente arredondar os números aqui, a gente está falando de um desconto de 10% em relação ao valor de mercado do fundo, se for em dinheiro, ou um prêmio de 10% em relação ao valor de mercado, se for em cotas do BTLG. E como que vai ser a estrutura dessa votação? Ela é totalmente eletrônica, ela já está aberta. Quem é cotista do SARI, basta entrar no site da B3 e clicar ali em área do investidor. E lá tem a opção de votação em assembleias. E lá serão duas votações que serão encadeadas, digamos assim. A primeira votação é se vai vender ou não, independente de qual vai ser a estrutura de preço. Para essa etapa ser cumprida, digamos assim, é necessário o que a gente chama de quórum qualificado, ou seja, tem que ter a aprovação mínima de 25% do total de cotas. E logo abaixo tem a segunda parte da votação, que basicamente diz assim: se a venda for aprovada, você quer que o pagamento seja em cotas do BTLG? Aprova ou reprova? Essa votação também é em quórum qualificado. Então, esse quesito precisa ter a aprovação mínima de 25% do total de cotas. Caso não chegue a 25% do total de cotas, o pagamento será em dinheiro, logo no valor menor. E mesmo que você vote que você não quer a venda, você ainda tem direito de votar no meio de pagamento, porque você pode dizer, não, eu não quero a venda, mas se ela for aprovada, eu quero que ela seja por esse caminho ou por aquele. O que eu vejo como pontos positivos e negativos dessa operação? O primeiro ponto que eu vejo é o possível ganho de capital imediato. Dependendo do seu preço de compra das tuas cotas do SARI, quando elas forem convertidas para o BTLG, supondo que tudo fique mais ou menos no mesmo preço que está hoje, uma venda já vai te gerar um lucro interessante. O segundo ponto positivo que eu vejo é uma maior diversificação de carteira. Hoje o SARI só tem 3 imóveis, o BTLG tem muito mais. Logo, mesmo algum problema que aconteça em algum imóvel, o impacto dentro do BTLG vai ser muito menor do que hoje na estrutura do SARI, que só tem 3. E o terceiro ponto positivo, que acaba sendo quase que uma consequência do segundo, é uma maior previsibilidade. Como qualquer problema que aconteça tende a ser menor, o impacto nos dividendos também tende a ser menor. De pontos negativos, o primeiro que eu vejo é a perda de exposição nos imóveis corporativos. Porque, claro, você está saindo de um fundo misto, que se for incorporado pelo BTLG, vai ser um fundo estritamente de logística. Um segundo ponto negativo é o outro lado da moeda do positivo da maior diversificação. Por quê? Se hoje acontecer uma boa notícia em algum imóvel do SARI, como terminar de locar lá os 49% de Santo André, ou uma melhora nos aluguéis dos imóveis corporativos, o impacto positivo será muito maior, porque são só 3 imóveis. Uma melhora dessa dentro do BTLG vai ser quase irrelevante. E o terceiro ponto negativo que eu vejo é uma perda da sensação de dono. Tem muita gente que gosta de investir em fundos menores porque gosta de se sentir mais próximo dos imóveis, de conhecer mais, de entender mais, de se sentir mais dono do imóvel, dono do tijolo. Já num fundo muito grande, muito diversificado, com uma gestão muito ativa, isso começa a se perder um pouco. E agora, se você é cotista do SARI, a bola está contigo. Você é a favor dessa operação? Por qual meio de pagamento? Ou você simplesmente não quer vender? Coloque seus comentários aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, isso me ajuda muito aqui no canal. Se você quiser ficar atento às próximas notícias, talvez até uma entrevista com o pessoal do BTLG, não se esqueça de se inscrever aqui para ser notificado. E se você acha que mais alguém precisa saber desses detalhes, não esqueça de compartilhar. Tá bom, pessoal? Vou deixar mais 2 videozinhos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.